Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, o apóstolo Lucas, discípulo Lucas, o doutor Lucas. Lucas, capítulo de número 15, e nós vamos ler a partir do verso de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 15 e verso 11. Quem já achou diz amém. Quantos amam a palavra de Deus aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Lucas, capítulo 15 e versículo de número 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela cidade. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor, bendizemos o teu nome. Santo, grandioso, poderoso, incomparável é o Senhor. Nós te amamos, Senhor. E nessa noite nós já expressamos esse amor através de louvor, de canções, através de mãos levantadas aos céus, estendidas em sinal de dependência. Nós já contribuímos, já praticamos generosidade, mas nesse momento a nossa expressão de amor, de adoração e de reverência é quando nós abrimos os nossos ouvidos e, muito além disso, abrimos o nosso coração para a tua
tua palavra, Pai. Nós cremos que hoje há uma palavra de alerta, há uma denúncia aos nossos corações. Por isso, fala conosco nessa noite, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Que não haja obstáculos, que não haja resistências, que não haja impedimentos aqui para o teu agir. Mas que tudo aquilo que no céu o Senhor já planejou e projetou para que se realizasse nessa noite, de fato se cumpra. Nós cremos e declaramos que a tua palavra nos toca nessa noite, trazendo direção, trazendo norte, trazendo rumo para a nossa vida. E ela não continua da mesma maneira, ela não continua da mesma forma. Sairemos daqui tocados e transformados pelo poder do teu evangelho. Ainda oramos, Deus, leva o nosso entendimento, leva a nossa mente cativas à obediência a Cristo Jesus, e que tudo aqui nessa noite, Pai, tão somente aponte para o céu, aponte para a tua grandeza, aponte para o Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus, e quem crê e recebe diz amém. Dá mais um glória a Deus. Você pode oferecer um aplauso bem forte a Jesus, celebra Ele. Glória a Deus, graças a Deus. Nesse capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, que nós lemos essa porção que começa a partir do verso de número 11, nós encontramos nesse capítulo um compêndio, uma trilogia de parábolas. Aqui o Senhor Jesus está falando a dois grupos de pessoas. Jesus está falando aqui aos publicanos, aos pecadores, mas Jesus também está falando aos fariseus. E enquanto está falando, está trazendo essa narrativa, no versículo de número 2, ele começa a ser questionado, porque começam a perguntar: quem é esse que anda com os pecadores? Quem é esse que está andando com esse povo aí? Então Jesus traz as parábolas, traz como uma resposta, como um confronto, como um despertamento para aquele povo. E hoje eu creio no meu coração de que mais de que uma mensagem, eu tenho da parte de Deus uma denúncia para os nossos corações aqui, um despertamento que nós precisamos ter. Jesus começa então a trazer uma palavra de confronto àquele grupo que está questionando a sua ação, o seu mover. E Jesus então traz acerca da parábola da ovelha perdida. Quando Jesus fala: qual de vós, tendo 100 ovelhas, quando uma delas se perde, você não deixa as 99 e não vai atrás daquela uma que se perdeu? Na construção da narrativa, Jesus está trazendo ali o que é o fundamento, o que é a base, o que é o alicerce dessas parábolas. Ele vai dizer: mas quando você acha, você se alegra, porque você achou a ovelha que estava perdida. A segunda parábola é quando Jesus fala de uma mulher que possuía 10 dracmas, 10 moedas, 10 valores, mas tendo notado que um deles havia se perdido, a minha Bíblia diz que aquela mulher para tudo o que está fazendo, ela acende uma candeia, ela começa a varrer a casa e procurar diligentemente a moeda que havia se perdido. E a minha Bíblia diz então que quando ela acha, ela chama as amigas e diz: vem, vamos celebrar, porque eu encontrei o valor que estava perdido, eu encontrei aquilo que eu havia perdido. E então nós chegamos a partir do verso 11, quando a parábola é a parábola tão conhecida do filho pródigo. A ovelha se perdeu, a dracma foi perdida, mas o filho pródigo se afastou. Mas todas elas têm o mesmo fundamento, todas elas têm o mesmo cerne, todas elas têm a mesma base. Qual é? A alegria de se encontrar aquele que se perdeu, a alegria de achar de volta aquilo que havíamos perdido, a alegria de ver o filho que estava afastado voltando para casa. Por isso a minha oração nessa noite, já anoiteceu, glória a Deus, aleluia. A minha oração nessa noite
noite é para que não haja sequer um coração insensível à palavra de Deus nessa noite. Porque se houver, meu irmão, eu quero declarar, e sei que você tem fé para receber, hoje é noite de quebrantamento, hoje é noite de contrição, hoje é noite de arrependimento, e a gente não volta para casa do mesmo jeito, em nome de Jesus. Então no versículo 11, quando ele começa a narrativa do filho perdido, ou então o filho pródigo, essa narrativa traz para nós três personagens. Três personagens fazem parte dessa história: um pai e dois filhos. O pai é o mesmo. Os filhos têm ações e comportamentos diferentes. O pai é o mesmo, mas os filhos têm atitudes diferentes. Está entendendo? O pai é o mesmo, a casa é a mesma, mas as ações dos filhos são diferentes. O pai é o mesmo, a casa é a mesma, o ambiente é o mesmo, mas os filhos reagem de maneira diferente. Por isso nós vamos meditar um pouquinho acerca desses personagens. O pai já ficou claro, o pai é um só, o pai perfeito, o pai das luzes, o pai eterno, o pai da glória, o pai da bondade, o pai da generosidade, o pai da graça. Mas os filhos, nós precisamos nessa noite com muita simplicidade, humildade e verdade. Não me ajuda a pregar, diga simplicidade, humildade e verdade. Então vamos mais, vocês estão avivados. Levanta a mão assim e fala: Senhor, me ajuda a receber essa palavra com simplicidade, com humildade e com verdade. Você pode celebrar a Deus, aleluia, porque nós vamos receber com simplicidade, com humildade e com verdade. E nós vamos olhar e fazer um checklist na nossa vida, olhar para nós. E hoje pela manhã, quando eu terminei, uma irmã falou assim: pastor, até os 30 minutos da mensagem eu era o filho pródigo, depois dos 30 em diante eu já estava me vendo como o filho mais velho. Eu falei: mas glória a Deus, porque está saindo tudo resolvido, está saindo tudo alinhado, aprumado, ajustado com o Senhor. Então o primeiro relato que o texto nos traz é acerca do filho mais novo, é o filho pródigo. O filho mais novo é aquele que sabe tudo que o pai tem. Ele entende de tudo que o pai tem. Ele sabe da riqueza, ele sabe da casa, ele sabe das bênçãos, ele sabe das posses, ele sabe dos campos que o pai tem. Ele conhece tudo que o pai tem. Mas o filho mais novo, embora conheça tudo que o pai tem, valoriza muito pouco quem o pai é. Ele sabe das bênçãos do pai, mas ele não valoriza a maior bênção, que é o pai. Para ele só tem valor aquilo que o pai dá. Para ele só faz sentido aquilo que o pai pode oferecer. O filho mais novo demonstra interesse pela herança. Olha só, ele está preocupado, ele está envolvido com a herança, ele demonstra interesse pela herança, mas ele pouco se ocupa com a presença. Eu quero crer que nessa noite os filhos que estão aqui estão preocupados com a presença, estão ocupados com a presença de Deus. Mas esse filho mais novo, o interesse dele era a herança, não a presença. Ele sabe o que o pai tem, ele sabe o que o pai possui, ele sabe que o pai tem posses, que o pai é rico, mas ele não se ocupa com quem o pai é. Para ele, mais importante é o que o pai tem e não quem o pai é. Ele quer o benefício da herança, mas ele não quer o compromisso da paternidade. Ele quer desfrutar de uma herança, mas ele não quer andar debaixo de um compromisso de paternidade. E isso é tão sério, irmãos, que no verso 12, a Bíblia vai me dizer que ele pede algo que é de direito. Ele é herdeiro, e eu falo aqui nessa noite para co-herdeiros em Cristo Jesus. É isso que nós somos, co-herdeiros em Cristo das bênçãos do Senhor. Ele é herdeiro, ele tem direito, a herança é dele, mas ele pede a herança no tempo errado. Ele pede a herança de maneira precipitada. Ele quer receber a herança fora do tempo. Irmão, vamos lá, me ajuda. Herança a gente recebe quando? Quando alguém morre. Um filho só recebe a herança quando o seu pai morre. Quando esse menino chega e diz assim: pai, me dá a tua herança, sabe o que ele está dizendo?
para mim é como se o Senhor estivesse morto. Para mim é como se o Senhor não existisse. Para mim o que interessa é o que o Senhor pode me dar. Se herança a gente recebe com um pai morto, ele está precipitando aquilo que ele tem de fato direito. Ele tem direito. Mas eu não tenho dúvida, irmão, se muitos de nós pudéssemos devolver a herança para ter o nosso pai de novo, nós faríamos isso, não tenho dúvida. Então o que ele está fazendo? Ele está precipitando, ele não está respeitando o tempo. Ele está dizendo, olha, para mim mais importante do que ter meu pai vivo é ter a herança que ele pode me dar. Deixa eu dizer, nós servimos a um Deus que é vivo, a um Deus que é verdadeiro, a um Deus que nessa noite está assentado em um alto e sublime trono, e ao seu redor estão anjos que nem sequer ousam olhar para sua face. Com duas asas eles cobrem o rosto, com duas asas eles voam, duas asas cobrem os pés e proclamam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Se é para Jesus, pode. Se é para Jesus, pode ser melhor. O nosso Deus é vivo. O nosso Pai é vivo. Então, quando esse moço está dizendo, olha, eu quero a herança, ele está atropelando o tempo. Ele está atropelando o processo. Ele está atropelando aquilo que Deus está preparando. Olha, entendeu? Não atropele o que Deus está preparando. Sabe por que ainda não veio? Não é porque está demorando, é porque Deus está te preparando para suportar o que Ele vai liberar. Se ele libera antes da hora, você não suporta, você não aguenta. Por isso, nós estamos vendo aqui o que está acontecendo. Ele está dizendo, olha, me dá minha herança, me dá minha parte da herança. Ele recebe, ele pega a herança. E quando a herança está nas mãos, sabe o que ele faz? O que é a demonstração de um pai que está vivo e dá herança? Bondade. Diante da bondade do pai, sabe o que ele faz? Com a herança ele se afasta. Ele se distancia, ele vai indo para longe. Sabe o que ele está dizendo? Tudo que eu queria do Senhor eu já tenho. Agora que eu tenho a herança, a tua presença não me importa. Agora que eu recebi o benefício, agora que eu recebi a bênção, a tua presença para mim não é importante. Então ele vai se afastando, e a parábola é forte, porque ela diz não apenas que ele vai para um lugar distante, ela diz que vai para um lugar muito distante. Se afasta muito do Senhor, se afasta muito do Pai, se afasta muito da casa. Por quê? Porque ele quer o benefício da herança, mas ele não quer viver com a herança debaixo da direção do Pai. Ele não quer viver com a herança. Do que adianta ter herança e não ter direção de Deus? Herança sem direção de Deus é só questão de tempo para acabar. Pastor, você é profeta do caos? Não, eu só leio Bíblia. Herança de Deus sem direção de Deus é dias contados para esgotar. Mas o que Ele quer nos dar não é nem apenas para a atualidade, é para que persevere na eternidade. Por isso, Ele dá herança sim, mas mais do que a herança, nós precisamos dessa paternidade, desse cuidado, desse senhorio. Então ele vai se afastando, ele vai para longe, ele vai distante, e de maneira irresponsável a Bíblia diz que ele começa a gastar tudo que recebeu. De maneira irresponsável. Irmão, receber um recurso, receber uma herança de um pai rico deveria ser muito recurso, muita renda. Mas logo acaba, logo vai chegar ao fim. E aí ele vai se encontrar numa situação vergonhosa, né? Cuidando de porcos. Ele recebe aquilo que parece bênção. Porque bênção não é o que Deus dá. Bênção é o que o Senhor é. Bênção não é aquilo que Ele te dá num culto e é sair com a minha bênção, não. Bênção é a presença de Deus 24 horas na tua vida. Pastor, mas tem disso? Tem. Mateus capítulo 28, 19, Jesus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, os ensinando tudo o que vos tenho ensinado e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Bênção não é o que você recebe, bênção é quem te acompanha. Bênção é quem anda do lado aí, ó. Sabe por que você ainda está vivo? Porque a presença de Deus está na tua vida. Sabe por que você chegou aqui hoje são e salvo? Porque a presença de Deus é conosco. O problema é que muitas das vezes nós trocamos o abençoador pela bênção. Mas eu quero crer no nome de Jesus, que hoje o Espírito Santo nos pega, aleluia, com um mover de Moisés aqui nessa noite, aleluia. Moisés vai pedir direção, vai pedir conselho, vai pedir instrução para Deus. Senhor, tem guerra, tem batalha, tem inimigo vindo. O Senhor vai nos dar vitória. Vou sim, Moisés, eu vou enviar um anjo, aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus que acabou o tempo de você se contentar com o anjo, de você se contentar com arrepio, de você se contentar, ora por mim, não, você vai ter experiências novas com Deus, você vai ter um relacionamento profundo com o Senhor, você vai provar, você não vai viver do outro falar, você vai ter histórias para contar em nome de Jesus. Vai, Moisés, que eu vou mandar um anjo. Não, Senhor, que anjo que nada. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Eu vou traduzir numa versão Luiz Grites para os dias de hoje. Se a tua presença não for, nós também não vamos, porque não tem vitória sem a tua presença. Não existe vitória verdadeira se o Senhor não estiver conosco. Senhor, o Senhor... Sabe, irmão, às vezes a gente fala assim, olha, o meu trabalho é uma bênção de Deus, a minha carreira é uma bênção de Deus, a minha profissão é uma bênção de Deus. E aí a gente trabalha, irmão, e eu vou falar porque eu falei de manhã e vou repetir aqui, porque eu não estou aqui para pastorear a igreja de mimimi. Nós não somos a igreja de mimimi, nós somos a igreja do reteté. Eita glória! Não vou mais, falou isso, falou. Hoje tem gente que se sente afrontado porque você convida para vir para o culto. Vem para o culto. Olha, pastor, não acredito, o pastor me chamou para orar. Chamei, vou continuar chamando, e enquanto Deus me der vida, vou falar para o homem, 5 horas, vem para cá orar. Se sinta afrontado quando alguém te convida para pecar. Se sinta desconfortável quando alguém diz assim, vamos dar uma pecadinha. Aí você tem que dizer, sai daqui. Agora, se tem gente aí do teu lado dizendo, vamos orar, vamos para o culto, vamos ouvir a palavra, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Alguém pode celebrar as pessoas que intercedem para você estar na presença de Deus? Se tem gente preocupado, se ocupando com você, dizendo, vamos embora que tem algo mais, vamos embora que tem algo mais, vamos viver algo maior da parte de Deus. Então, às vezes a gente trabalha 6 dias por semana, 8 horas por dia, no mínimo. Sim ou não? Sim, no mínimo. 48 horas semanais. Chama para um culto de quarto, 2 horas. Imagina, meu Deus, onde já se viu isso? É quase um... A gente está dizendo, meu trabalho é bênção, a minha profissão é bênção, minha carreira... Não existe bênção do Senhor que te afaste da bênção que Ele é. Não existe bênção que Ele dá que te afaste da bênção que Ele é. Vai suprir, vai ter, não vai faltar, aleluia, recebe, vai ter na tua casa, vai ter na tua família, aleluia, os boletos vão vencer, mas você vai pagar, aleluia, Deus vai dar provisão, mas Ele vai estar no seu devido lugar. Às vezes tem gente que pode dizer, pastor, isso é tão importante, irmão, porque a distância física denuncia a distância espiritual. Não, eu não vim faz 6 meses, mas está tudo bem. Eu não vim essa semana nos 2 cultos, mas está tudo bem. Não está, irmão. E vou dar um exemplo, cadê os casados aí? Dá glória a Deus, aleluia. É impossível você, hoje tem gente assim que fala, eu até quero Jesus, eu só não quero igreja. Eu até ando com Jesus, só não quero andar com igreja. Já ouviu? Não gesticula, não faz sinal, fica cara de paisagem. É impossível andarmos com o noivo e não sermos apaixonados pela noiva. Pensa aqui, maridão, o que é que você faz? Fabrício, fortão aí. Alguém chegar a falar da Gabi para você, vai dar boa?
Vai dar ruim, né, meu irmão? Tem como, irmão, se você vier andar perto de mim, duas coisas vão acontecer. Você vai ficar mais apaixonado por Jesus e você vai ficar mais admirado pela mulher que eu tenho. Porque você só vai me ver falando bem dela. Você só vai me ver falando aquilo que é uma bênção, eu não vejo defeito. Aleluia, Deus é bom. Aí tem gente que está falando assim, não, eu ando com Jesus, mas a igreja é isso, a igreja é aquilo. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Para de tocar na noiva. Para de tocar na noiva. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. E o cordeiro é o noivo. Se você está andando com um noivo é apaixonado pela igreja. Por isso às vezes a gente está dizendo, tudo é uma bênção, mas tudo está me roubando tempo. Tudo está me roubando vigor. Ou eu não vou porque não tenho tempo, ou eu não vou porque não tenho vigor. A minha Bíblia diz, a alegria do Senhor é a minha força. Conseguiu entender? A alegria do Senhor é a minha força. Ah, meu Deus, hoje o dia foi corrido, o dia já foi puxado, hoje eu não aguento. Como é? Eu vou descansar. Mas aí você fala assim, não, eu não consigo deixar de adorar ao meu Senhor. Eu vou juntar o restinho das forças que eu tenho e eu vou adorar. E aí você começa a se arrumar. Lá do céu Deus está olhando. Olha lá meu filho, que não deixou o cansaço abater. Olha lá meu filho, que não deixou a dor abater, que não deixou a preocupação abater, mas ele está posicionado. Deus está olhando e se alegrando. O que a Bíblia diz? Que a alegria dele é a nossa força, a nossa disposição. Mesmo quando não... Irmão, a nossa força é limitada, a força de Deus é ilimitada. Sabe por que você veio aqui hoje? Porque a força dele te trouxe. E eu quero declarar que você volta ainda mais forte, porque você está dependendo, você está esperando, você está acreditando, e ele é fiel. A alegria do Senhor é minha força. Se a alegria do Senhor é minha força, talvez seria válido dizer que a tristeza dele é minha fraqueza. Se quando ele está feliz, alegre com a minha vida, ele me fortalece. Irmão, por que é que ele vai fortalecer uma vida que não alegra? Por que é que ele vai... Você quer que ele te dê vigor para pecar? Você quer que ele te dê vigor para você se afastar dele? Você quer que ele te dê vigor? Não, eu não sei porque as coisas não vão. Porque talvez você só está longe de quem você não deveria estar. Da pessoa mais importante da sua vida, de quem você não deveria estar. E quando eu falo tudo isso, eu começo a me lembrar, e eu me lembro lá de Gênesis 9. Eu falava aqui de manhã, meu irmão, coisa maravilhosa isso. Deus chega para um Noé, para um homem simples, para um agricultor, e vai dizer assim, Noé, é o seguinte, eu tenho um projeto aí para você. Hoje a gente é tão racional e lógico que a gente vai dizer, Senhor, me mostra a planta. Eu quero ver a planta, quero ver o projeto, quero ver o saldo, os recursos, para ver se eu encaro ou não. Estou aqui, bora. Porque a Bíblia diz que Noé era homem íntegro, reto, justo, e Deus achou graça em Noé. Noé, tem uma tarefa para você, construir uma arca. Não é para mim, irmão, para mim, tá? Aí pode ter divergências, mas é um dos maiores pregadores da Bíblia. Pastor, como assim? Ele nunca pregou. Pregou, e a mensagem dele foi tão linda que ele tocou toda a sua casa. Do que adianta a mensagem que toca o lado de fora, mas não toca o lado de dentro? Do que adianta pregar uma mensagem para o mundo, mas a nossa casa não acreditar? Noé está pregando e dizendo, gente, vai vir dilúvio. Eu não sei o que é dilúvio, mas Deus falou que está vindo. Gente, eu estou construindo uma arca. Eu não sei o que é uma arca, mas Deus mandou construir uma arca. E ele me disse, coloca toda a tua família dentro da arca. Aí eu, não, você não pegou, eu vou repetir bem devagar. Noé prega de algo que ninguém nunca viu. Noé está falando para a família algo que ninguém nunca fez. E sabe o que acontece? Os filhos entram na arca, a esposa entra na arca. A mensagem de Noé foi tão convincente que até as noras entraram, irmão. Às vezes a gente está querendo convencer um mundo e não convence a nossa casa. Às vezes a gente está pregando aí para o mundo, falando o evangelho para o mundo, e a nossa família não está nos vendo viver o evangelho. Cristianismo não é falar sobre amor. Eu vou repetir, você dá um glória a Deus porque você é pentecostal, amém? Aleluia. Cristianismo não é pregar sobre o amor.
Não, pastor, o que é? Cristianismo é viver o amor, é ter uma vida que transmite esse amor. E aonde ela começa? Dentro de casa. Então Noé, tá tudo bem, prega. Todo mundo aceita a mensagem, entra na arca. Estão dentro da arca, vem o dilúvio. Eu acho lindo, porque foi mais de 100 anos para construir a arca, para Deus usar pouco mais de um. Olha, se o meu ministério pelo menos não durar 30 anos, eu nem me converto. Se eu não é 100 anos, vai construindo. Está pronta? Tá, agora vamos usar. Pouco mais de um ano. Já pensou? Você se envolver, você fazer aula de canto. 100 anos, para Deus falar, você vai cantar só em um culto. Aí você vai dizer, eu não fiz para cantar no culto, eu fiz para adorar ao Senhor. O dilúvio passa, as águas baixam, você conhece a história. Noé ao sair faz um altar, porque Noé é adorador. E quando Noé sai da arca, ele está dizendo, sabe por quê, família? Nós estamos vivos, porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor nos livrou, sabe por que a tua família ainda está de pé? Porque o Senhor está guardando, o Senhor está abençoando, o Senhor está livrando. Ele faz um altar de adoração. Aí depois disso, Deus fala, agora passou a fase, Noé, vai ser o que você é, vai ser agricultor. E Noé planta uma vinha. Agora estou no meu ramo, agora estou naquilo que eu tenho know-how, agora estou naquilo que eu entendo. Agora sou empreendedor, olha a minha vinha aí, ó. Só que a minha Bíblia diz no capítulo 9 de Gênesis, que certo dia Noé se embriaga com a vinha. Você entendeu? Noé, tem alguém aqui que Deus tem abençoado? Tem alguém aqui que Deus tem dado recurso, tem prosperado tua empresa, tua família, teus negócios, tua profissão? Mas tem uma palavra de Deus, não se embriague com aquilo que Deus te deu. O que Deus, meu Deus, o que Deus te deu não é para você se embriagar. O que Deus te deu é para que Ele possa sustentar o propósito. Tem gente se embriagando com o que Deus deu. E aí Noé se embriaga. Noé enche a cara. Vou te explicar bem devagarzinho. Vinha produz uva. Uva faz vinho. Vinho enche a cara. Ficou bom o panorama? Se embriagou. Embriagado, Noé perde a vergonha. Não, você não entendeu. A Bíblia diz, e Noé era homem íntegro, reto e justo, e Deus achou graça em Noé. Só que depois de tudo isso, quando Noé se embriaga com o que Deus deu, Noé fica animado demais, para usar essa expressão, e ele fica peladão. E quando ele fica nu, a Bíblia diz que Cã, um de seus filhos, vai e vê. Ó, o pai lá, ó, doidão, encheu a cara e está pelado. E fala para os outros 2 irmãos, Sem e Jafé. E aí os 2 irmãos pegam um lençol e vem de costa assim, ó, e cobre o pai sem ver. Sabe o que Cã fez? Cã expôs a vergonha do pai? Expôs. Mas vamos combinar. Vamos ser pais e mães que os nossos filhos não vão ter vergonha de ver a nossa vida, que não vão ver vergonha na nossa vida. Quando o Cã olha e fala, olha lá, o pai está peladão, encheu a cara, ele está expondo a vergonha. Quando Noé acorda e a embriaguez passa, sabe o que Noé faz? Noé diz, amaldiçoado seja Cã e a sua descendência. Não, você não entendeu, eu vou desenhar. Por causa da falta de responsabilidade, da falta de posicionamento de um pai, toda uma descendência foi amaldiçoada. Porque Cã mostrou a vergonha, mas por que Noé viveu isso? Cã só teve o que mostrar porque Noé viveu, porque Noé mostrou. Mas que os nossos filhos, ao olhar para a nossa vida, vejam dependência de Deus, vejam pessoas submissas ao Senhor, pessoas quebrantadas. Não estou falando de gente santa, gente perfeita. Nós não somos perfeitos, mas nós escolhemos andar com aquele que a cada dia nos aperfeiçoa. Aleluia, anda comigo, Abraão, e ser perfeito. Uma geração vai ser amaldiçoada.
Sabe, a gente quer que Ele abençoe os nossos negócios, mas a gente não se envolve com os negócios de Deus. Senhor, abençoa o meu olerite, abençoa a minha profissão, abre porta, coloca a tua mão santa no meu currículo, coloca a tua mão, quebranta o coração dos meus clientes. E Ele está dizendo: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tem filhos meus morrendo aí fora, tem filhos meus aí perecendo, tem filhos aí caminhando a passos largos para o inferno, e a gente está dizendo: Senhor, abençoa o meu negócio, e Ele está dizendo: se envolva você no meu. Negócios da terra visam lucro, negócios do céu visam vidas. Negócios da terra visam lucros, negócios do céu visam propósitos. Se pergunta aí, você tem a moral de abrir mão de um lucro por conta de um propósito? Abrir mão de um lucro por causa de uma vida? E é nessa hora que você estufa teu peito e diz: eu tenho. Não tem não, porque nem tua vida você está vindo alimentar. Por causa de negócios, por causa de trabalhos, hoje até ministério, irmão. Você acha que Deus está dizendo: uau, não, você não está tendo tempo comigo porque você está investindo no teu ministério? Não existe ministério de Deus sem a presença do Senhor. Mas se eu for fazer tudo isso, eu vou ficar lá atrás. Não tem problema. Ele é aquele que ainda tira de trás das malhadas. Ele é aquele que ainda tira de trás das ovelhas brancas. Ele é aquele que ainda coloca os mais miseráveis sentados na mesa com os príncipes dessa terra. Então não é teu tempo, é o tempo dele. Não é a nossa hora, é a hora dele. E aí a gente está nesse passo. Pare e pense um pouco, se você vive mais por lucro ou por propósito. Qual foi o dia que você entregou o melhor choro no culto? Qual foi o dia que você entregou a melhor adoração? Qual foi o dia que você... Hoje nem que eu tenho que ir me arrastando, mas eu vou. Eu não gosto disso, eu não concordo, mas é só uma opinião minha que não vale nada. Alguns dizem assim, com Deus é no amor ou na dor. Eu não acredito que alguém que entregou seu filho para passar tudo o que passou ainda vai querer que a gente passasse alguma dor. A dor não tem a ver com Deus, a dor tem a ver com o nosso egoísmo, a dor tem a ver com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Então, entende, muitas vezes nós estamos assim, dessa forma, desse jeito, caminhando dessa maneira. Sabe, a gente está tão preocupado com as coisas naturais, a gente está tão preocupado com os recursos naturais, que a gente esquece de viver propósito. Pensa um pouquinho aí, você vive por lucro ou você vive por propósito? Se é por propósito, por que é que tua família tem menos tempo de você do que seus clientes? Se é por propósito, por que é que os teus negócios têm mais tempo de você do que o seu Deus? Eu falei no começo que não era uma mensagem, era uma denúncia. Vocês estão ouvindo aqui meia hora, eu ouvi a semana inteira Deus falando. Até quando? Até quando? Até quando? Deixa eu dizer, Deus é fiel, Ele prometeu cuidar de você e Ele não vai desamparar. O salmista diz: eu nunca vi o justo mendigar o pão, eu não vi o justo mendigar algo necessário. Mas muitas vezes a gente está sendo negligente com aquilo que Deus nos deu. Os clientes têm mais tempo da gente do que a nossa família. Se o filho diz assim: bora ali, agora não posso. Mas se um cliente ligar, você sai correndo e atravessa a cidade. Se a empresa chamar, você larga tudo e vai. Mas se a igreja precisar, arruma outro. Esses dias um homem resolveu vender o carro, porque o carro estava velho, desgastado. Já viu o carro velho começa a dar problema, né? E foi vender o carro. Foi numa loja de um amigo e falou: tem esse carro aí, quero vender. Você compra? Compra. Dou tanto. Só isso. Ele está feinho, está judiado, não está cuidado, eu pago isso. Então tá bom, toma lá, é seu. Vendeu. Passou algum tempo, e ele falou: agora eu preciso comprar outro carro. Passam uns dias, de repente ele passa na frente da loja desse amigo e vê um carro lá. Nossa, que carro bonito. Caramba, me apaixonei, é do meu jeito, é do jeito que eu gosto, é do jeito que eu quero, é do jeito que me atrai. Eu vou entrar para ver. Entrou e falou comigo: ô meu amigo, esse carro aí, estou interessado nele. Aí ele falou: mas esse carro era o teu.
Ele falou, não era não. Ele falou, era. Só que agora eu cuidei. Só que agora eu dei um trato nele. Só que agora eu levantei ele. Aí aquele homem vai dizer, mas e agora quanto você quer nele? Ele fala, é tanto. Mas se me comprou por tanto, é porque você não valorizava o que tinha. Você não dava valor para o que tinha. E a gente só perde aquilo que a gente não valoriza. Eu falei aqui esses dias, você já me ouviu, ouve de novo, porque Deus está falando. Esses dias alguém chegou uma moça num consultório e falou com o psicólogo, né? Eu preciso conversar porque eu estou muito mal, porque eu adulterei, eu traí meu marido. Não estou falando que ninguém aqui tem que adulterar, trair, isso é pecado e tá tudo, né? Já está entendido, não preciso desenhar. E aí ele disse, sim, eu vou te atender. Ele falou, mas eu quero entender o teu quadro, o que aconteceu? Sentou com ela e falou assim, escuta, mas me ajuda aí. Esse seu amante é bonito? É muito bonito? Aí ela falou, não, na verdade bonito é meu marido. Meu marido é lindo. Meu amante até é feinho. Aí ele falou, então, peraí, então já sei, o seu amante é rico. E ela falou, não, rico é meu marido. Meu marido é milionário, meu amante é CLT. Aí ele falou, meu Deus, eu falei, então me perdoa, eu vou entrar numa área delicada, sensível. Então já sei, você tem um amante por causa das questões das relações sexuais. E ela falou, não, nada disso, minha vida com meu marido sempre foi muito bem resolvida nessa área. E aí ele disse, então me ajuda, o porquê desse amante? Ele disse, porque ele me dá atenção, ele me ouve, ele para e olha nos meus olhos, ele me presenteia. Às vezes é um bombom de 25 centavos, de R$1. Você está entendendo? O psicólogo saiu do trabalho, foi para casa, chegou em casa, sentou no sofá e está esperando a esposa. Quando a esposa chega, a primeira coisa que ele fala, ô benzinho, senta aqui que eu quero te ouvir. Tem esposas aí clamando para serem ouvidas. Sabe, meu irmão, eu estou com saudade de olhar para casais e ver famílias. Eu estou com saudade de olhar para marido e mulher e ver famílias. Hoje a gente olha e vê sócios. Hoje a gente vê parceiros. Hoje a gente vê companheiros. A gente vê até cúmplices. Mas está faltando ver família. Está faltando ver aquilo que é mais importante. Sabe, às vezes a gente está vivendo que nem o irmão Sebastião. Irmão Sebastião casou com a irmã Maria. E aí um dia a irmã Maria chega no culto e fala para o pastor, eu preciso de ajuda, não aguento mais. O que aconteceu, irmã Maria? O Sebastião, ele não fala que me ama. Tem homens apaixonados aqui por suas esposas? Eita. Ele não fala que me ama. Peraí, marca lá um gabinete. Marcou o gabinete, chama o irmão Sebastião, senta frente a frente com o irmão Sebastião. Irmão Sebastião, a irmã Maria está tão chateada, está tão triste, rapaz. E eu acho que isso é tão simples de resolver. O que aconteceu, pastor? A irmã Maria diz que o senhor não fala para ela que o senhor a ama. E aí o irmão Sebastião falou assim, pastor, há 50 anos atrás, quando a gente casou, lá no casamento, eu falei assim, eu te amo. E eu sou homem de uma palavra só. Você já disse aí, eu te amo para tua esposa hoje? Eu já disse um monte de vezes, mas digo de novo, eu te amo, meu amor. Está esperando ouvir. É parceira, é companheira. Às vezes a gente cobra, a gente reclama de uma comida não feita, de uma roupa não passada, de uma casa não arrumada. Mas às vezes ela está ali com o coração prontinho esperando. Quando é que você vai dizer o que você sente por mim? Quando é que você vai expressar esse... pastor, mas não é fácil. Deixa eu dizer, o nível para nós amarmos as nossas esposas é nada mais, nada menos, da mesma forma que Cristo amou a igreja. É fácil amar a igreja é você. E Ele todo dia diz, eu te amo. Quando você não está legal, eu te amo. Quando você está pensando em me abandonar, eu te amo. Quando você fala que eu não fiz o que você queria, eu te amo. Quando você reclama das coisas que estão acontecendo, eu te amo. É nesse nível que nós precisamos amar. Não é sobre o que elas fazem, é sobre quem elas são.
A Bíblia diz: quem achou uma mulher, achou o favor de Deus. Quem achou uma esposa, achou... Não, eu quero os heroes aí, eu quero os homens. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus pela sua esposa, pela vida da sua esposa, pela vida da sua mulher, aleluia. Quem achou uma esposa, achou o favor de Deus. Sabe, quando você chegar na eternidade, Deus não vai dizer assim: me dá a receita dos teus bens. Eu já disse aqui, irmão, quem está preocupado com os bens que você tem é a Receita Federal. O leão da tribo de Judá está preocupado como está cuidando da tua casa, da tua esposa, da tua família, dos teus. Está entendendo? É sobre isso. É sobre isso. Não, Senhor, mas olha o tanto de coisa que eu tenho. Mas é a minha filha que eu te dei para você cuidar. Cadê ela? Os filhos que eu permiti que você tivesse, cadê eles? Aonde é que eles estão? Então para um pouco nessa noite e pensa. Sabe como é triste? Não, mas é que nós não temos tempo para romance, porque nós somos empreendedor. Eu vou dizer algo. Não existe negócio que custe o preço de um fracasso de uma família. Nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso de uma família. Deus não vai permitir que a sua família morra para que o seu negócio prospere. Não tem sentido essa fala, não tem. Então, às vezes, não, é que nós não temos tempo para ter tempo a sós, porque nós estamos empreendendo. Irmão, como é triste ver gente empreendendo no que Deus está repreendendo. Não, eu vou falar de volta, e depois alguém anota. Como é triste a gente dizer que a gente é empreendedor daquilo que Deus repreende. O teu negócio não pode custar a tua família. O teu trabalho não pode custar a tua família. Deixa eu dizer, na tua empresa, você é apenas um nome. Algumas agora é só número, não é? Quando você não tiver mais serventia, mas a tua esposa vai estar do teu lado todo o tempo. A tua família vai estar com você em todo o tempo. Reveja a tua agenda hoje, reveja a tua história hoje. E aí o pior é que a gente ainda diz assim: mas Ele é o Senhor do meu negócio. Você acha que Deus vai ser Senhor de um negócio que te afasta da família? Você acha que Deus vai ser Senhor de um negócio que te afasta dEle? Dava para o filho pródigo dizer: olha, meu pai é Senhor da minha vida. Alguém ia dizer: não é não, porque se fosse você estava com Ele. Se fosse você estava na casa dEle. Se fosse você estava na presença dEle. Então, se Ele é Senhor, pastor, o que eu faço? Eu entrego, eu acabo com o meu negócio. Não, só entrega para Ele de verdade. Para de dizer para Ele o que Ele tem que fazer e começa a obedecer o que Ele já tem te dito. Então, pastor, eu não tenho empresa, mas tem um trabalho. Quando eu não tinha vida, há 25 anos, e eu falo porque eu sei que ela não se envergonha, porque eu não sabia valorizar a mulher que eu tinha. E essa mulher que já era boa se tornou cada vez melhor com Jesus. Mas há 25 anos atrás, na empresa que eu trabalhava, sabe o que eu fazia? Eu já falava assim: gente, se precisar de hora extra, não precisa chamar ninguém, chama eu. Sabe por quê? Porque eu preferia estar no trabalho do que em casa. Eu preferia estar ocupado com o trabalho do que desfrutando da família, porque eu não conseguia ver a família que eu tinha. Mas hoje, irmão, para me tirar de casa tem que ser porque eu amo estar com a minha casa, eu amo estar com a minha família. E não é, meu Deus, não é só estar na mesma casa. Mas eu estou lá o tempo todo, é só ela vir falar comigo. Às vezes ela fala e você nem ouve. A mulher não quer que você escute, ela quer ser ouvida. Que significa, pastor, que ela não quer ter ouvido, ela quer o teu coração. Está lá, está ouvindo, a mulher está falando: pois é, engordei 2 quilos. Aí está vendo o jogo, está comemorando os 2 quilos a mais que a mulher está contando que ganhou. Porque ela tem o teu ouvido, mas não tem o teu coração. Ouve, escuta. Irmão, quem esteve aqui de manhã viu que eu preguei a mesma coisa. Então não, é o que o Senhor colocou a semana inteira queimando. Vamos vir para o jantar de casais, mas vai ser um jantar avivado. Não vai ser um jantar que começa na sexta. O jantar já começa hoje. Hoje de manhã eu falei para os maridos e mulher dar um beijinho, já avivou quase. Tipo que ela volta. E glória a Deus por isso.
a maior riqueza, a maior bênção. Pastor, mas minha esposa não está aqui, mas você está aqui e está ouvindo e vai levar para casa. Meus filhos não estão aqui, mas você está e está ouvindo e vai levar para casa, em nome de Jesus. Então aqui a gente está ouvindo um pouco acerca do filho mais novo. Ele sabe tudo que o pai tem, ele quer a herança, ele quer o recurso, ele quer a bênção, mas ele não quer permanecer. Quando ele recebe a bênção, ele sai da casa. Aí eu falava aqui, né? Qual foi o culto que você mais chorou? Qual foi o culto que você falou, hoje me arrastando eu vou? Sabe o que é triste? Muitas vezes esse culto que você lembrou, que você veio, que você chorou, que você se prostrou, que você vinha até que se tivesse que vir de jegue, você vinha, você não deixava. Foi aquele culto que você veio por medo. Medo de uma doença que bateu, medo de perder o emprego, medo de ficar sem recurso, medo de perder algo. Um dia eu estava num culto, não era nem aqui, eu estava lá, e eu sou meio discreto para adorar, né, vocês sabem. E eu estava lá adorando. Quando aquele culto acabou, veio um irmão até mim e falou assim: pastor, como é que eu posso te ajudar? E eu falei: como assim? Ele falou: não, eu quero ajudar vocês nessa situação. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Eu falei: que situação, irmão, que talvez nem eu estou sabendo. Ele falou: não, só pode ser algo ruim para o senhor estar adorando desse jeito. Só pode ser algo que o senhor está passando num vale para adorar nesse jeito. Meu irmão, eu não adoro para sair de uma confusão, eu não adoro para ser curado de uma doença, eu não adoro para receber um recurso, eu não adoro para Deus abrir uma porta de emprego, eu não adoro para Deus me dar uma posição maior. Eu adoro porque Ele é o meu Senhor, porque ainda que não tenha emprego, Ele é presente, ainda que tenha doença, Ele é fiel, ainda que a tempestade venha, Ele nos guarda, Ele é a nossa paz. Então a minha adoração não tem a ver com sofrimento, tem a ver com reconhecimento de senhorio. Mas talvez o único dia que você chorou foi com medo de ficar sem emprego, foi com medo dessa doença te consumir. Não é hora de a gente voltar a chorar por Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu vou para a igreja, agora apertou, estou com a corda no pescoço. Não, eu vim para a igreja porque eu sou livre. Nós viemos adorar. Tem alguém livre aí? Tem alguém livre? Dá um glória a Deus, um aleluia, faz barulho aí, aleluia, glória a Deus. Vamos para a reta final. E aí a gente começa a olhar para o filho mais velho. O filho mais novo é aquele que quer a bênção, quer o recurso, mas não quer a casa, não quer o relacionamento, não quer a presença. E o filho mais velho, porque o texto também fala dele. O filho mais velho é aquele que nunca saiu de casa, é aquele que nunca se apartou da casa, nunca se apartou da presença do pai. É aquele que estava em tudo, até trabalhava, até fazia, até servia, estava ali todo o tempo. O filho estava todo o tempo na casa, mas o pai nunca esteve no seu coração. Eu vou repetir, meu irmão. Ele estava na escala, ele estava no grupo, ele estava servindo, ele estava trabalhando, ele estava na casa, ele estava perto do pai, mas o pai não estava no seu coração. Dá para cantar assim? Dá. Dá para pregar assim? Dá. Dá para tocar assim? Dá. Dá para servir assim? Dá. Só não dá para glorificar a Deus. Só não dá para bendizer ao Senhor. A gente pode até fazer algo normal, natural, mas não algo que realmente vai engrandecer o Senhor por quem Ele é. Então o filho mais velho está ali. O filho mais velho é aquele que nunca saiu de casa, que ele trabalha em tudo, mas o texto mesmo diz, irmão, deixa eu dizer, trabalho de escravo cansa. Mas Deus não chamou você para ser escravo, Ele te tornou filho. O trabalho de escravo cansa, o envolvimento do filho renova. Por que às vezes a gente está servindo e está cansado? Porque você é só escravo. Talvez você está fazendo para o patrão, para o Senhor. Não, eu estou aqui para adorar o papai. Nós estamos aqui para servir ao nosso pai. Então o filho mais velho é esse. E aí envolvido só com o trabalho, como um escravo. Quando ele olha para o próximo, sabe o que ele vê? Ele não vê um irmão, ele vê um competidor, ele vê um concorrente, mas ele não enxerga um irmão. Eu vou perguntar, mas você não responde, você faz cara de paisagem. Você já viu o irmão que fala mal de outro irmão?
Irmão que fala mal de irmão, não, o problema não está no relacionamento entre irmão, o problema está na falta de relacionamento com o pai. Mas está errado, deixa, ele tem pai. Mas ela está errada, ela tem pai. Deixa que o pai cuida, deixa que o pai é fiel e ele corrige, deixa que o pai é fiel, né? E ele cuida, ele sabe como cuidar. Então isso fala de falta de relacionamento verdadeiro com o pai. Quem não passa tempo de qualidade com o pai, vê o irmão como competidor, como concorrente, como inimigo. Agora quem está andando com o pai, quando olha para o lado, vê o irmão. Ó, meu irmão aí, ó, pode ter pecado, ele foi, pegou dinheiro, foi para longe, pegou recurso, mas é meu irmão, e eu não vejo a hora dele voltar, eu não vejo a hora de ele estar entre nós. E aí o filho volta, glória a Deus, aleluia. Quando o filho volta, o pai faz uma festa. Cadê o povo que gosta de festa aí? Aleluia, boi cevado, tem picanha. Aí o filho volta, e aí o mais velho que está onde? Trabalhando. Deus não te chamou para trabalhar com Ele, Deus te chamou para desfrutar dEle. A gente fica sobrecarregado porque está trabalhando. Tem que fazer? Tem, irmão. Mas eu não faço para um patrão, eu faço para o meu pai. E quando faz para o pai, tudo muda. Então, quando o filho volta do trabalho e vem chegando, tem música. Meu irmão, você está entendendo? A casa que estava triste agora está em alegria. Alguém pega isso? Talvez você saiu da sua casa, tinha silêncio, tinha luto, tinha tristeza, mas você vai voltar para trás e vai ter o som da alegria. Vai entrar na rua e vai dizer: epa, que som é esse? Tem mais alguém ouvindo? Eu estou ouvindo pela fé. Tem som de alegria. O filho se aproxima, e quando se aproxima, ele vai pedir a um dos servos: que festa é essa? O que está acontecendo aí? Aí o servo, penso eu, cheio de entusiasmo: é teu irmão que estava perdido e foi achado, teu irmão que estava morto e ressuscitou, teu irmão que estava longe agora chegou perto, teu pai está tão feliz que está dando uma festa. Sabe o que acontece? A minha Bíblia diz que naquela hora o coração dele se encheu de ira. Você escutou o que a pastora disse no início do culto? Hoje pela manhã, 5 filhos que estavam longe voltaram para casa. Seu coração se enche do quê? Tem gente que olha e fala: mais um para competir comigo no louvor agora, mais um para tomar meu lugar na escala, mais um para pregar melhor que eu. Porque quem não anda com o pai, quando olha para o lado, vê um competidor. Mas quem anda com Deus, anda com o papai, quando olha está dizendo: é meu irmão que estava longe e agora voltou. E não tem outro sentimento que eu possa carregar senão de alegria. Aqui não tem. Deixa eu dizer, teu coração não é recipiente para ira. Aí a Bíblia diz: irei-vos, mas não pequeis. Se ira, mas não deixa a ira permanecer. Não peca. Então ele volta, e o que está acontecendo? A ira enche o coração dele, ou seja, sabe o que ele faz? Ele fica do lado de fora da festa. Ó, festança, tem festa, tem alegria, tem reconciliação, e ele está lá: não entro, não participo. Se não é do meu jeito, eu não faço par. Se não é do jeito que eu gosto, eu não faço. Se não é do meu jeito, eu não... meu irmão, você está entendendo o que está acontecendo? Ele fica do lado de fora, porque ele só se move por aquilo que agrada a ele. Nós não nos movemos por aquilo que nos agrada, nós nos movemos por aquilo que agrada o Senhor, por aquilo que agrada o nosso Pai. Então o filho mais velho, está lá fora. Está do lado de fora da festa, o pai está feliz, o coração está em chamas, o filho perdido foi achado, o que estava morto está vivo, e o filho mais velho está de biquinho, está de manha, está de revolta: não vou e não vou, não entro e não entro, não participo. Você está entendendo? Sabe, lembra que eu disse que é para a gente olhar para nós, para a nossa vida. Quem sou eu? Quem somos nós nesse momento? Então o filho mais velho não está participando. Por quê? Porque não é do jeito que ele quer. Entendeu? Filho mais novo, filho pródigo. O que interessa é só o que o pai tem. Quando o pai me dá o que eu quero, eu me afasto.
O filho mais novo está ali, não perde culto, não perde nada, participa de tudo, mas o pai nunca teve o seu coração. Deus não quer as suas mãos se Ele não tiver o seu coração. Deus não precisa do seu talento, Deus não precisa do meu talento, da nossa habilidade. Quem aqui acredita nisso? Existem milhões e milhões de anjos que fazem aquilo que a gente faz muito melhor. Então Deus não está assim olhando e dizendo: eu quero ver o resultado que a Simone vai dar. Não, eu quero ver quem a Simone se torna andando comigo. Não é o que a Simone é, não é o que o Alisson é, não é o que o Érico é, não é o que nós fazemos, é o que nós nos tornamos andando com Ele. Quer ver isso? É Bíblia. Ele não olha para o Pedro e diz assim: o Pedro vai ser, vai dar muito resultado, hein? Habilidoso. Pedro vai ser o cara que vai, nós vamos multiplicar igreja adoidado, porque Pedro tem talento. Não. Eu acho que ele fica olhando aquele dia no jardim, quando os soldados vêm, o Pedro puxando da espada, cortando a orelha de Malcom, Jesus tendo que parar o caminho para a cruz para consertar o que o imaturo do Pedro está fazendo. Olha, eu estou indo para a cruz, Pedro, mas porque você cortou a orelha do sacerdote. Ele vai ser sacerdote, ele não pode ser impuro. E se ele não tiver uma orelha, ele não vai viver a vocação. Por isso eu preciso parar o meu caminho para a cruz, para consertar o que você feriu, consertar o que você cortou precipitadamente. Eu penso Jesus olhando para o jardim, mas tudo bem, Pedro não vai dar resultado, Pedro vai ser transformado. Não é o que vai acontecer, não é você acha que Deus está preocupado com os seus números? Não, Deus está ocupado com o seu coração. Atos 2, estão todos numa casa, quando de repente veio um vento veemente e encheu toda aquela casa, e passaram a se ver línguas partidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito de Deus os concedia. Só que o povo de fora está dizendo assim: estão de pileque, beberam, encheram a cara, 9 horas da manhã e já estão assim. Quem é que sai para anunciar o que está acontecendo? Pedro. Naturalmente a gente já pensa: Pedro vai puxar da espada. Pedro puxa, não da espada da cintura, Pedro puxa da espada do coração. O que vocês estão vendo aqui não é bebedeira, não é que nós estamos embriagados. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Assim diz o Senhor: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro não fere a carne, Pedro toca o espírito. E naquele dia 3.000 pessoas entregaram as suas vidas a Jesus. Por causa da habilidade do Pedro? Por causa do talento do Pedro? Por causa do currículo do Pedro? Não, por aquilo que Pedro se transformou andando com o Senhor. Não estou falando que você não tem que estudar, não tem que trabalhar, você só não tem que ser o Senhor da tua vida, é só isso. Porque se você, eu vou pregar aqui, Deus me deu, ontem, antes de ontem, Ele me deu uma mensagem: José versus Sansão. Eu já me arrepiei aqui, José governou o mundo, Sansão foi espetáculo nele. José transformou a cadeia que passou, Sansão morreu nela. Pega? Quem precisa da tua habilidade natural é você. Mas se essa tua habilidade natural te levar a confiar menos em Deus, reveja. Porque o mesmo, meu Deus, pega essa. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Ele é aquele que abre a porta que ninguém abre. Dá um glória a Deus. Eu estou arrepiado, irmão. Ele é aquele que abre a porta que ninguém abre. Mas Ele também é aquele que quando fecha. Pegou? Vigia.
Vai brincando com Deus. Vai brincando, Sansão. Senhor, me dá força para eu fazer o que eu quero. Não, a força que eu te dou não é para fazer o que você quer. A força que eu te dou é para você viver o que eu tenho para você. Sansão, cadeia não é o teu lugar. Cadeia não é o teu lugar. Você é libertador. Você não é espetáculo diante do mundo. Quem te valoriza só pelo que você tem nunca entendeu quem você é. E Sansão ficava, vamos lá, vamos enfrentar o inimigo, que eu tenho. Sansão achava que tinha força, você acha que tem inteligência. Sansão achava que você tem inteligência. Imagina, você é criatura de Deus, irmão. Mas a tua inteligência não pode levar aonde só o Espírito Santo pode. José podia se achar o cara, mas todo mundo que olhava para ele dizia, só tem uma coisa. Irmão, faz a oração aí de José para você. Você quer que as pessoas olhem para você e vejam habilidade, inteligência. Eu sou o cara, quase um Roberto Carlos com Erasmo. Esse cara sou eu. Mas todo mundo por onde José passava, sabe o que eles diziam? Não existe no Egito homem como você, no qual vemos o Espírito do Deus vivo. Que falem da sua inteligência, que falem do seu talento. Hoje de manhã eu ouvia isso aqui, irmão. Uma moça que foi contratada numa empresa para trabalhar numa área que ela não entende nada. Aí ela está lá, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo disso. Por que me colocaram aqui? Ela precisava de um emprego. Mas o Deus que nós acabamos de falar, o Jesus que nós falamos, Ele abre a porta que ninguém abre. E aí ela está lá na área, e ela falou, agora o que eu faço? Não é minha área, mas me contrataram. Eles quiseram, ela não mentiu nada, ela foi verdadeira. Aí contrataram um outro rapaz para fazer o serviço que era dela. Ela falou, Jesus, e agora? Aí ela contando que toda semana a dona da empresa chega para ela e fala assim, escuta, tem como você orar por nós? Como eu sei que você é assim com Deus. A gente acha que o mundo está precisando de homens mais cheios de currículo. Não, o mundo está precisando de mais gente assim com Deus. Teu gerente sair lá no meio do... Escuta, ora com a gente aí, que tem um BO aí que na terra não dá para resolver, mas eu sei que você tem uma linha direta com o céu aí, eu sei que você tem intimidade. Está entendendo, irmãos? É a nossa dependência. Aí vamos para o final, vamos para a gente olhar para o Pai. Nesse momento eu não sei se você se identifica no mais velho, não sei se você se identifica no mais novo, mas agora nós vamos voltar os olhos para aquele que merece ser olhado. Olhe para o Pai, olhe para o Pai, olhe para o céu. O music pode vir vindo. O Pai é bondoso. O verso 12 diz assim que quando o menino pede a herança, o que é que o pai faz? O pai não fala assim, não, vou reter, porque se eu te der, você vai embora. Eu não vou dar, porque se eu der, você se afasta. A Bíblia diz que o Pai dá, porque o Pai é bondoso. A gente sabe teologicamente que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, tem todo o poder. E Deus é onipresente, está em todo lugar. Deus não sabia, é uma parábola, né? O pai, vou dar. Será que esse menino não vai para longe? Será que esse menino não vai se afastar? Talvez o que você chama de afastamento, Deus chama de limite. Deus está dizendo, o pai está dizendo assim, eu sei que ele vai pegar o meu dinheiro e vai. Mas existe um limite para ele ir. Vai chegar um momento que vai chegar no limite, aí só tem um lugar, regressar, voltar. O pai está dizendo mais ou menos assim, é melhor ele estar no chiqueiro, reconhecendo que eu sou bom, do que estar dentro da minha casa sem nunca ter me conhecido. O pai é bondoso, ele dá herança. O filho vai, mas o pai não é apenas bondoso, o pai é justo. Por que o pai é justo, pastor? Porque quem pediu a herança? Fala, o filho pródigo. Quem pediu a herança? A Bíblia diz que o pai deu para os dois. Um só pede, mas Deus, o pai divide de igual forma. Por quê? Porque o pai é justo. É seu, mas é seu também, então toma. O pai é bondoso, o pai é justo, mas o pai também é zeloso. O filho pega a herança, vai, está gastando, vai para o chiqueiro dos porcos. Mas aí um dia ele está lá, no chiqueiro dos porcos, e ele tem fome. Ele cuida, mas não é cuidado. Ele alimenta,
mas não é alimentado. Ele provê, mas não é provido. Está entendendo? Naquele momento ele pensa assim: na casa de meu pai, até o menor, baixa só um pouquinho que é forte o que eu vou falar aqui agora. Na casa de meu pai, até o menor dos servos vive melhor do que eu. Voltarei para a casa do meu pai e direi: pai, pequei. Não sei se você entendeu. Sabe o que ele está dizendo? Melhor do que ser o maioral no chiqueiro é ser o menor na casa do meu pai. Tem gente que está lá, está tudo errado, tudo, mas aqui eu sou maioral. Porquinhos, me obedeçam. Deus não te chamou para andar com porco, Deus te chamou para ser ovelha. Historicamente, na antiguidade, o porco era um animal símbolo de maldição. Lembra quando os demônios vão sair do endemoniado gadareno? Para onde eles querem ir? Para a manada de porcos. Aí tem gente que está lá: eu estou no chiqueiro, está tudo errado, tudo bagunçado, mas aqui eu faço o que eu quero. Voltarei para a casa do meu pai, e ainda que eu seja o menor dos servos, não tem problema, porque até o menor dos servos na casa do meu pai está vivendo melhor do que eu. É nesse momento que ele começa a empreender o caminho de volta. E quando ele vem voltando, a Bíblia diz no histórico da parábola que o pai ao longe vê o filho voltando. Irmão, só vê o que está acontecendo longe quem está com os olhos longe. Talvez você foi se afastando, você foi se distanciando, se distanciou do relacionamento, se distanciou da presença, se distanciou da oração. Mas deixa eu dizer, os olhos dele nunca se distanciaram de você. Os olhos dele nunca ficaram para trás. Ele está olhando e o filho vem vindo. E a minha Bíblia diz que naquela hora o pai sai correndo ao encontro do filho. Parece algo tão simples, né? Mas não é. Ele vem para dar uma lição em Noé. Quando o filho vem vindo, ele vai correr, né? Mas imagina comigo, é pai, já deve ter certa idade. Não usa calça assim que nem a gente, né? Devia estar de túnica. O filho vem vindo, eu estou vendo, porque meus olhos nunca perderam ele de vista. E ele está voltando, eu facilito a reconciliação. Eu vou ao encontro dele. Tem gente que hoje é assim: errou, é? Eu te avisei. Agora vai ter que vir se arrastando. Se quiser, me segue. Se quiser, implora. O pai está vendo o filho arrependido, ele facilita. No nome de Jesus, você não vai ser um complicador de perdão, você vai ser um facilitador de perdão. Quando você vê, opa, já mudou, estou só esperando, aleluia. Aí o pai vai ao encontro, vai correr de túnica. Para correr, o que ele vai ter que fazer? Levantar a túnica. Parece simples, mas não é. Porque naquela época, uma pessoa de idade mostrar as pernas era vergonha. Não, você não entendeu. O Noé mostra a vergonha para os filhos, mas o pai da parábola passa vergonha no lugar do filho. Não tem problema, eu estou passando vergonha, mas essa vergonha é porque o meu filho vai voltar para casa. Um dia Jesus disse: eu vou para a cruz, eu vou passar vergonha no teu lugar, eu vou ser escarnecido, eu vou ser humilhado, eu vou ser vilipendiado, mas é para que um dia você possa voltar aos braços do Pai. No dia que se arrepender, no dia que cair em si, o Pai vai ao encontro, abraça. O Pai é bom, o Pai é justo, o Pai é zeloso, mas o Pai também é perdoador. Ele perdoa. O filho vem vindo, já tem discurso pronto. Deixa eu falar para você. Sabe, Deus não está preocupado com o teu discurso, Deus está preocupado com o teu quebrantamento. Quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Quem é bom para dar desculpa é ruim para se arrepender. O filho vem vindo e vem dizendo: vou falar para o meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele fala:
Quando o pai o encontra, o abraça, ele diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não dá nem bola para a desculpa dele. É nesse momento que o pai diz: servos, servos, tragam roupas novas, tragam anel, tragam sandálias. O que isso significa? Eita glória, esse culto é bom, é desse que eu gosto. Não precisa nem terminar, né, irmã? O Espírito Santo falou, bora lá. Aleluia. Fica de pé, fica de pé. Servos, 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 tragam roupas, porque ele esteve no chiqueiro, ele andou no mundo, ele chegou aqui fedendo, mas ele não continua do mesmo jeito. Ele chegou aqui maltrapilho, ele chegou aqui sujo, mas tem roupa nova. Sabe o que isso significa? Nós um dia nos apresentamos diante do Pai todos maltrapilhos, sujos, impuros, e Ele disse assim: eu tenho vestes novas. Você vem para mim vestido de Adão, mas eu tenho para você vestes de Cristo. Vestes novas, fala de justificação. Você veio sujo por causa do mundo, mas tem roupa nova. Você andou com os porcos, mas tem roupa nova. Deixa para lá o discurso, só se quebranta. Não precisa dar desculpa, é só se quebrantar. Mas ele não falou apenas roupa, ele falou anel. O diabo fica te acusando todo o tempo, dizendo: você não é mais, você não pertence mais, você não faz mais parte da família. E o pai diz assim: traz anel. Sabe do que anel fala? Anel fala de descendência, anel fala de linhagem. Aquele pai está dizendo aqui: você não volta para ser escravo, aqui você volta para ser o que você já foi a vida inteira. Filho, tem anel, tem anel, tem anel, tem adoção. Adora um pouco, irmão, adora um pouco. Adora um pouco, irmão, adora. Ele te justificou, Ele te deu identidade, Ele manifesta a paternidade. Aleluia! Eu era órfão, hoje sou filho. Vestes novas, justificação, anel no dedo, adoção. Mas ele não parou. Ele disse: traz também sandálias, traz também calçados. Sabe por quê? Porque naquela época... Não, parei. Dá uma olhadinha de canto de olho pro pé do teu irmão aí, com respeito. Ele fala assim: licença, irmão, dá uma olhadinha. Olha aí, irmão, me ajuda. Olha aí, ele não vai brigar, não. Olha. Olhou? Deixa eu perguntar: tem alguém descalço aqui? O pai diz assim: traz vestes, justificação, traz anel, adoção, mas traz também calçados, porque naquela época escravo andava descalço. Mas ele não é escravo, ele é filho. Aleluia! O tempo de escravidão acabou. Tem justificação, tem adoção, aleluia, e tem libertação. O Pai perdoa, o Pai restaura e o Pai cuida. E nós vamos orar já. É nessa hora que o pai olha. Aí você passou no crivo, você falou: eu não sou esse irmão mais novo aí, ó, irresponsável, que se afasta por qualquer coisa, que pega a bênção e vai embora. Eu nunca saí. Só que o pai, quando olha, tá aquela festança, o filho mais novo, todo mundo celebrando, e ele começa a olhar, e ele diz: epa, tá faltando alguém. Tem alguém que não entrou na minha festa. Tem alguém que não está celebrando o que eu estou celebrando. Tem alguém que não está se alegrando. Sabe o que o pai faz? Se ele não entrou por minha causa, eu saio por causa dele. Eu saio. Ele sai.
e ele vai até onde o filho está, aleluia, para dizer: ô filhão, por que você não entrou na festa? Por que você não está celebrando? Por que você não está pulando? Teu irmão está aí, voltou. Aí ele fala assim: porque pai, ele não chama de pai, né? Eu estou aqui, e o Senhor, sempre trabalhei, sempre obedeci tudo que o Senhor mandou. E aí ele fala: trabalhei como um escravo. Esse meu irmão foi, gastou tudo, e o Senhor matou um novilho gordo para ele, o boi cevado, e para mim o Senhor nunca deu um novilho. Sabe o que aquele pai vai dizer: filho, você precisa entender algo muito importante. Você tem mais razões para entrar do que para ficar do lado de fora. Eu vou repetir, aleluia. Você tem mais razões para entrar do que para ficar do lado de fora. Porque tudo que é meu sempre foi teu. Tudo que me pertence te pertence. Deixa eu dizer para você, talvez você está aqui hoje dizendo: Deus nunca me deu um boi cevado. Verdade, Ele não te deu um boi cevado, mas Ele te deu um cordeiro santo, imaculado, perfeito, eterno, príncipe da paz, Pai da eternidade, aleluia, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. A parábola não me disse o filho entrou ou não entrou, mas entenda, o pai não sai para balizar a vaidade do filho. Ele não sai para dizer: tá tudo bem, filho, fica lá fora, se não quer curtir, não curte, não foi do teu jeito, não entra, não gostou, fica de biquinho. Não, você tem mais motivo para entrar do que para ficar do lado de fora. Ele não sai para autenticar a manha do filho, ele sai para dizer: existe algo maior e melhor para você viver. Quem recebe isso nessa noite? Quem pode celebrar ao Senhor? Aleluia! Aplauda bem forte a Ele. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno.